Oi, oi, gente, tudo bem? Hoje eu quero falar com vocês sobre um assunto que eu considero muito relevante, inclusive acabei de ler um dado a respeito que diz que uma entre cada 5 pessoas sofre com isso, então esse número é bem elevado, é bem expressivo, então eu acredito que vale a pena a gente falar sobre isso aqui, que é a barriga inchada. Barriga inchada é aquela sensação de estufamento, aquela sensação de que tem um balão inflado dentro da sua barriga. Muitas vezes acompanhado de dores, de desconfortos, de gases, sensação de queimação, enfim. Vem em cada pessoa de um jeito diferente, às vezes acontece da pessoa ter diarreia ou obstipação. Então vamos falar aqui quais são as possíveis causas para isso acontecer, para essa barriga inchada estar acontecendo e como que a gente pode tratar isso, principalmente através da alimentação. Então, por que acontece essa barriga inchada? Muitas vezes ela não acontece somente por causa do excesso de gordura. O excesso de gordura também pode causar isso, mas pessoas magras também podem sofrer com isso. Principalmente por causa de má alimentação. Essa é provavelmente a causa mais óbvia de todas, o excesso de açúcar na alimentação, o excesso de industrializados, de farinhas refinadas. Enfim, tudo isso pode estar causando essa barriga inchada. A ansiedade também é outro ponto muito importante a ser considerado, porque muita ansiedade eleva o nosso cortisol, e cortisol em excesso é prejudicial e favorece o acúmulo de gordura abdominal, afeta a nossa microbiota intestinal, afeta a nossa qualidade de vida. Não só a ansiedade, como a própria barriga inchada em si também afeta. Quem sofre com essa barriga inchada sabe que isso afeta o nosso humor, isso afeta a nossa disposição, afeta a nossa aparência, que também acaba afetando o nosso humor e tantas outras coisas. Imagine ainda quando a gente une as duas coisas, a alimentação ruim e a ansiedade. A ansiedade acaba também favorecendo essa alimentação ruim. A gente se torna muito menos seletivo quando a gente está ansioso, a gente acaba optando por alimentos muito mais fáceis, mais práticos, mais palatáveis por causa da ansiedade. Então, é preciso aprender a tratar aprender a lidar com essa ansiedade, procurar um profissional que possa ajudar, fazer uma terapia, buscar fazer orações, meditações, para poder lidar e administrar melhor essa ansiedade. Outro fator também que pode interferir e favorecer esse inchaço abdominal é a TPM. Se você é daquela pessoa que sofre muito com cólicas, com inchaços nesse período e tem os hormônios aí muito desregulados nesse processo, também favorece a barriga inchada e pode ser que você tenha também que procurar um profissional. Através da alimentação a gente consegue também amenizar alguns desses sintomas, mas você pode procurar também um gastro, um endocrinologista, um ginecologista, alguém que possa te auxiliar nisso aí. Pessoas também que usam muitos remédios, que fazem uso principalmente de antibióticos, de anti-inflamatórios, pessoas aí que tomam os prazóis da vida, isomeprazol, pantoprazol, etc. Isso também é outra questão que afeta a microbiota intestinal e precisa também ser tratado. Uma outra questão é a intolerância ou sensibilidade alimentar, como é o caso, por exemplo, da intolerância à lactose, ao glúten, onde a gente não consegue digerir bem esses alimentos, os alimentos que contêm isso, e logo em seguida a gente tem aquele estufamento. Então, a gente tem essa dispepsia, que é a barriga inchada. Essa dispepsia ela é caracterizada geralmente por uma dor na parte superior do abdômen e também pode ter diversas outras causas, como úlceras pépticas, enfim, câncer no trato digestivo, e aí você precisa procurar um profissional também mais especializado. Mas a gente começa tratando o mais básico, que é a alimentação. Outra coisa também que pode estar causando essa barriga inchada
Às vezes você nem tem algumas dessas coisas que eu citei aqui, mas que é muito comum hoje em dia, lembrando que é comum, mas não é normal, é a disbiose. A disbiose é um estado onde a gente tem mais bactérias ruins na nossa microbiota intestinal do que boas, e isso acaba afetando essa questão, por exemplo, do inchaço abdominal, favorece essa distensão abdominal e também pode prejudicar a nossa absorção de nutrientes, como vitaminas e minerais, e principalmente a absorção de proteínas. Então você pode de repente estar aí gastando com seus suplementos proteicos e estar só jogando seu dinheiro no lixo porque você não está absorvendo bem as proteínas. Então, enfim, gente, aqui ó, consumo excessivo de cafeína, de açúcar, de produtos industrializados, de carboidratos refinados, enfim, pessoas que têm maior sensibilidade intestinal ou em alguma região do trato gastrointestinal, do trato digestivo, pode também se favorecer. Aqui eu já entro na parte de como a gente pode tratar disso. Essas pessoas podem se favorecer de uma dieta baixa em FODMAPs. Eu não vou entrar muito nesse mérito aqui agora porque daria tema para um outro vídeo, mas os FODMAPs são alimentos, são carboidratos de cadeia curta, fermentáveis. Então, alimentos, às vezes você percebe que alimentos até mesmo considerados saudáveis, como feijão, repolho, enfim, alguns alimentos podem estar te causando um desconforto. Então a gente trata disso observando em primeiro lugar quais são os alimentos que provocam esse desconforto, porque não necessariamente o que me provoca desconforto vai provocar para você. Às vezes é alguém que come uma abóbora, uma aveia e se sente mal, outros já não se sentem. Então a gente vai observando isso e aí trabalha com a retirada desses alimentos temporariamente. O consumo de fibras é muito importante. Temos aí psyllium, aveia, é muito importante fibras na dieta. Colocar probióticos, fazer uso de probióticos manipulados e de prebióticos. Prebióticos são a comidinha desses probióticos. Os probióticos são as próprias bactérias vivas e as bactérias boas. E aí a gente precisa alimentar essas bactérias boas para que elas sobrevivam e para que elas se multipliquem. Então a gente encontra prebióticos nas fibras, na glutamina, na aveia, no alho poró, na cebola. Então trazer para o nosso dia a dia, aumentar a frequência do consumo desses alimentos é muito interessante também. Então eles são prebióticos naturais. Existem os prebióticos também que você já compra pronto, que você também manda manipular, mas esses são prebióticos naturais e muito fáceis de colocar no nosso dia a dia e na nossa alimentação. Nesse período é interessante também, se você está sofrendo com constante distensão abdominal, é mais interessante nesse momento consumir legumes cozidos ao invés de crus. Pelo menos por esse momento, nessa fase aí, depois vai colocando e reintroduzindo a salada crua. Outra coisa que você pode fazer também é fazer o uso de chás. Eu tô aqui com minha colinha, tô olhando, chás de hortelã, de capim-santo. Hortelã, nesse caso, tem que ser a folha seca. É melhor a folha seca do que a folhinha normal mesmo, que a gente compra no supermercado. Então, capim-santo, erva cidreira, camomila, a gente pode se beneficiar muito com o uso desses chás. Você pode preparar até um mix desses chás e utilizar ao longo do dia, que eles vão auxiliar na digestão, eles vão auxiliar nessa questão dos gases e fazer a retirada dos alimentos, fazer a retirada total dos alimentos que você tem intolerância ou sensibilidade. Retirada total nesse momento principalmente, e depois quem tem intolerância ou sensibilidade a isso vai ter sempre. E evitar o máximo possível. Eu não aconselho que se utilize, por exemplo, produtos zero lactose com frequência, só em casos mais extremos. Você está saindo, foi numa festa, foi numa coisa e não tem realmente outra opção e leva ali a sua enzima, a sua lactase,
utiliza e ok, mas é muito mais interessante que você aprenda a lidar com isso, a fazer substituição desses alimentos no seu dia a dia. Então, gente, pode ser o caso também de utilizarmos algumas enzimas digestivas específicas para tratar. E é isso. Eu acredito até muitas vezes mais na retirada daquilo que faz mal do que na introdução daquilo que faz bem. A gente trabalha com as duas coisas, mas eu ainda prefiro retirar aquilo que faz muito mal. Eu espero que eu tenha ajudado, porque a barriga inchada é algo muito ruim, muito desconfortável, além da aparência, da estética ruim que ela traz, o desconforto afetando o nosso humor, a nossa disposição, tudo isso que é muito negativo e afeta a nossa qualidade de vida. Então eu espero que eu tenha ajudado e que tenha clareado aí um pouco a mente de quem sofre com isso, para que possa buscar ajuda, tá bom? Obrigada!